quem vê os Estados Unidos que existe Beyoncé, Oprah, Barack Obama, não imagina quão racista ainda é os Estados Unidos. Mas o que é de fato diferente entre o Brasil e os Estados Unidos quando se fala de lutas raciais? La 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 cha 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 cha. Pra quem não me conhece, eu me chamo Thais. Eu me mudei aqui para os Estados Unidos em 2019. Esse é um vídeo que eu sempre tive interesse de fazer e que ele acabou se tornando imensamente necessário, porque eu vejo muito vídeo das pessoas falando sobre o que está acontecendo no Brasil e sobre o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, mas eu sei que existe uma dúvida muito grande, porque as pessoas costumam comparar muito os dois movimentos. E eu vejo muita gente dizendo que não é a mesma coisa. E ao mesmo tempo, eu vejo muita gente fazendo comentários do tipo: por que esperou os Estados Unidos fazer para poder acontecer aqui no Brasil? A gente tem muito que aprender com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles são muito avançados e a gente ainda está muito atrasado. Para começar, tanto o Brasil quanto os Estados Unidos utilizavam mão de obra escrava. Só que aqui nos Estados Unidos, conforme a pressão do exterior, principalmente vinda da Europa, para que houvesse a abolição da escravização, alguns estados eles se mantiveram contrários a essa ideia. Mais precisamente os estados do sul dos Estados Unidos, que é onde tinham as grandes plantações de algodão. As plantações de algodão, elas viviam utilizando mão de obra escrava. Então o que foi que aconteceu nos Estados Unidos? Os estados do norte começaram de pouco a pouco a abolir a escravização e os estados do sul permaneceram fechados, eles não queriam. Quem assistiu o filme 12 anos de escravidão vai conseguir se situar melhor nesse tempo. O filme 12 anos de escravidão fala justamente sobre esse período nos Estados Unidos, onde era proibida a escravização de negros e outros estados não estavam ainda. Então o filme 12 anos de escravidão fala exatamente sobre isso, porque conta a história de um homem que era negro em um estado e ele foi sequestrado e passou a ser escravizado em um estado no sul dos Estados Unidos, trabalhando nas fazendas de plantação de algodão. Chegou ao ponto de haver até uma cisão entre esses estados e eles se declararem então autônomos, criando até a sua própria bandeira. Aqui a gente já tem uma coisa em comum entre os Estados Unidos e Brasil, né? O Sul sempre dando close errado. E essa separação acabou gerando o que veio a ser chamado de Guerra Civil. No final dela, o Sul acabou derrotado. Foi aí que o presidente, então, na época, Abraham Lincoln, escreveu o que ficou conhecido como sendo a 13ª emenda na Constituição, que dizia o quê? Todos os homens são livres, exceto os criminosos. Segura essa informação que ela vai ser importante lá na frente. A abolição da escravização nos Estados Unidos se deu finalmente em 1865. Foi em 1888 que a Lei Áurea foi assinada no Brasil. E todos viveram felizes para sempre. Uma coisa interessante da gente comentar é que, assim como esse movimento que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, ele influencia outros países e acaba fazendo com que países como o Brasil esteja também na luta e correndo atrás e protestando a respeito disso. Detalhe, essa luta ela não começou agora. O que está acontecendo agora é que todos os países eles estão conectados. Um grande exemplo disso foi o que aconteceu com a abolição da escravidão. Inclusive, aqui a gente já tem outra coincidência entre Brasil e Estados Unidos. Depois que os negros eles deixaram de ser escravizados, não houve nenhum plano de reintegração deles na sociedade. Eles literalmente foram largados à própria sorte. Depois de 400 anos de escravização, existia muita gente preta no país. E eles sabiam que era apenas uma questão de tempo até que essas pessoas pretas começassem a se organizar em comunidade. E apesar de eles terem sido libertos, na cabeça das pessoas brancas, o preto era preto. Ele não era considerado uma pessoa com direitos, ele não tinha direito. Ele era uma subcategoria. Se você assistiu o filme Django, você vai lembrar daquela cena onde ele entra em um bar e o dono do bar fica espantado porque as pessoas nunca tinham visto um preto em cima de um cavalo, vestido propriamente, muito menos entrando em um bar onde eles consumiam. Whoa, 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 whoa! What the hell you think you're doing, boy? Get that nigger out of here. Então o que foi que eles fizeram? Eles pensaram: A gente precisa inventar alguma coisa para impedir essas pessoas de estarem no mesmo ambiente que a gente, porque como é que pode? Não tem condição, eu sou branco, ele é preto e eu não quero estar no mesmo lugar que essa pessoa. E foi aí que foram criadas as leis de segregação racial. E eram leis que literalmente dividiam os espaços entre brancos e pretos. Só para vocês terem uma ideia, eu moro no estado chamado Oregon.
E é um estado que se autodeclarava ser o estado mais branco dos Estados Unidos. E é até hoje. Até 1926, literalmente existia uma lei que proibia pessoas pretas de entrar no estado de Oregon. Tem muito filme que fala sobre essa divisão racial. To the damn bathroom. For 40 minutes a day? What are you doing there? There's no bathroom for me here. What do you mean there's no bathroom for you here? There is no bathroom. There are no colored bathrooms in this building or any building outside the West Campus, which is half a mile away. Did you know that? E esse foi um dos aspectos mais importantes que fizeram com que o Brasil se diferenciasse dos Estados Unidos. Porque o Brasil não teve essas leis, pelo menos não institucionalizadas. Não porque o Brasil era bonzinho, só que no Brasil, diferente dos Estados Unidos, o racismo ele sempre foi velado. Você estava lutando sempre contra um inimigo invisível. Isso dificulta muito você de fato apontar onde é que está o erro. Enquanto que nos Estados Unidos era algo que estava na lei, era algo que estava escrito, era algo que estava... Quando você saía de casa, tinham placas dizendo onde os pretos deveriam estar e onde os brancos deveriam estar. A ideia era fazer com que os negros não tivessem qualquer possibilidade de inserção social. Os Estados Unidos, eles também institucionalizaram a segregação geográfica. Eles pensaram, já que esse povo ele vai vir para cá de qualquer jeito, então vamos marcar no mapa onde é que essa galera vai poder ficar. E essa foi uma prática que ficou conhecida como redlining, onde eles literalmente marcavam nos mapas as regiões que eram destinadas às populações pretas e de baixa renda. Onde se uma pessoa preta quisesse comprar uma casa fora dessa região, eles diziam que simplesmente a casa já foi vendida ou diziam que não. Nessa hora, muita gente vai acabar lembrando da série Todo Mundo Odeia o Chris, que ele mora num bairro majoritariamente preto e é retratado como sendo um bairro perigoso. Isso te soa parecido com alguma coisa que a gente tem no Brasil? Apesar de ter sido uma anomalia, as favelas elas não foram planejadas, o resultado é basicamente o mesmo. Populações pretas marginalizadas a espaços sem nenhuma assistência do governo. Vale lembrar que muitas favelas até hoje sequer têm saneamento básico. Marginalizar não foi suficiente, precisou-se criar mecanismos para que se impedisse de que o negro tivesse qualquer possibilidade de ascensão social. E aí a receita estava pronta. Sem oportunidade, sem renda, sem assistência do governo, sem acesso à educação. Óbvio que qualquer pessoa nessa condição vai procurar fazer qualquer coisa para ter um sustento em uma sociedade capitalista, muitas das vezes recorrendo até a atividades ilegais. E essa é exatamente a origem do que a gente chama hoje de guerra de drogas, que continua até hoje com o encarceramento da população preta. Você lembra lá no início que eu falei sobre a 13ª emenda da Constituição? Todos os homens são livres, exceto os criminosos. Presídio aqui nos Estados Unidos é um negócio. Eles literalmente lucram com a mão de obra de presidiário. Hoje os Estados Unidos têm a maior população carcerária do mundo. São 2.300.000 presos. Adivinha quantos por cento desses são homens negros? Sendo que homens pretos representam 6,5% da população. E adivinha quem vem em terceiro lugar com a maior população carcerária do mundo? Vale lembrar também que os pretos sempre foram colocados como pessoas violentas, perigosas, sem educação. Isso é tão difundido na sociedade que é por isso que a gente vê tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos a polícia matando tanta gente preta. O número de pessoas mortas por policiais em 2019 aqui nos Estados Unidos foi de 1.023. No Brasil, foram 1.810 pessoas mortas apenas no Rio de Janeiro. Muito recentemente a gente teve o caso do João Pedro, que foi morto enquanto brincava no quintal da própria casa. E aqui nos Estados Unidos não é diferente. Killed for driving, jogging, sleeping, yelling, parking, babysitting, sitting in a van, selling CDs, selling cigarettes, opening the door, walking at night, wearing a hoodie at night, holding a toy gun, lying on the ground, being homeless, being in a dark stairwell, holding a cell phone, having a broken taillight, exercising horses, having a bottle of pills, shopping at Walmart, holding a BB gun at Walmart, holding a phone in your own backyard, eating ice cream in your own house, and shopping.
A verdade é que George Floyd ele não foi o primeiro e infelizmente não vai ser o último preto a morrer nas mãos da polícia. Mas é justamente isso que faz com que o movimento Black Lives Matter seja tão importante. E eu vejo muita gente falando, por que tá compartilhando o hashtag em inglês? Não tem nada a ver com a gente. Esse movimento é um movimento compartilhado porque, assim como os Estados Unidos, o Brasil também passa por essa situação. E é uma dor que é compartilhada. Então a gente deve sim aproveitar esse movimento que está acontecendo nos Estados Unidos e trazer luz ao que acontece também no Brasil, fazendo todos os paralelos possíveis. Até porque se você já chegou nesse ponto do vídeo, já deu para entender que a gente não é tão diferente assim. Vamos agora ao segundo ponto que faz com que o Brasil seja diferente dos Estados Unidos quando se fala de questões raciais. Miscigenação. Nos Estados Unidos era proibido pessoas pretas se relacionarem com pessoas brancas. O último estado nos Estados Unidos a considerar inconstitucional essa lei foi o estado de Virgínia em 1967. Mas se você parar pra pensar, isso é muito recente. O fato dessa lei ter caído em 1967 não quer dizer que de uma hora pra outra a sociedade... Ai, super legal. A lei mudou no papel, mas ela não significa que ela mudou no dia a dia das pessoas. E isso, inclusive, é algo que persiste até hoje. Quem nunca quis assistir um filme da namorada branca que vai apresentar o namorado preto pra família? Vale lembrar também que essa segregação racial acontecia com pessoas latinas, nativo-americanas, asiáticas. Só que, enquanto nos Estados Unidos a Pocahontas não podia casar com o John Smith, It would have been better if we'd never met. None of this would have happened. no Brasil as coisas foram um pouco diferentes. Depois de 400 anos de escravização, a miscigenação já estava acontecendo. Era impossível eles chegarem de uma hora para outra e falar Não pode mais se misturar. E vale lembrar aqui que muito dessa miscigenação foi fruto de estupro. Estupros esses que também aconteciam aqui nos Estados Unidos, tá? Então, o que foi que o Brasil fez? O Brasil adotou a miscigenação como sendo algo positivo e combinou ela com o que ficou depois sendo conhecida como as teorias de embranquecimento. No Brasil, a miscigenação ela foi tão grande que inclusive acabou dificultando a percepção do negro enquanto negro. E pra mim, não existe exemplo melhor do que a entrevista do Neymar em 2010, quando perguntaram se ele já tinha sofrido racismo, e a resposta dele foi: Não, até porque não sou preto, né? E é isso, no Brasil tudo é tão misturado que às vezes nem a pessoa preta se considera preta. Muitas se consideram pardas e esquecem que pardo tá dentro de uma categoria que é a categoria do preto. Então é até fácil a gente entender de onde que vem esse discurso no Neymar. Principalmente porque no Brasil, o racismo que você sofre, ele varia de acordo com o seu tom de pele. E isso acaba tornando mais difícil ainda qualquer mobilização identitária. Para quem quiser saber um pouco mais sobre as teorias de embranquecimento, eu vou deixar aqui no link o vídeo da Nathalie Neri, onde ela fala sobre colorismo e as teorias de embranquecimento, se você quiser entender um pouco mais sobre isso. Essas foram basicamente as duas coisas que mais acabaram diferenciando os Estados Unidos do Brasil com as relações raciais. Uma coisa muito importante de se pontuar é que o caso do George Floyd, ele só tomou a proporção que tomou porque ele foi filmado. E infelizmente a gente precisa chocar as pessoas em troca de ter a atenção. E essa tem sido uma ferramenta importantíssima na luta, inclusive para fazer com que pessoas brancas se deem conta de que elas também fazem parte do problema. E que racismo não é somente o policial colocar o joelho no pescoço de um cara preto, mas gente que liga pra polícia e fala: I'm gonna tell them there's an African-American man threatening my life. Fazer as pessoas se questionarem: quem são as pessoas pretas que trabalham comigo? Quem são as pessoas pretas que fazem parte do meu círculo social? Quem são as pessoas pretas em espaços de poder? Eu sou de Salvador, a cidade com a maior população preta do Brasil. Sabe quantos prefeitos pretos eleitos pelo povo a cidade já teve? Para quem quiser entender um pouco mais a fundo tudo que eu falei aqui, existem 2 documentários na Netflix. Um se chama Explicando e um dos episódios fala sobre a diferença de riqueza entre brancos e pretos, e um outro que fala sobre a 13ª emenda na Constituição. Obrigado e tchau!